Pessoal, vamos lá então para a nossa aula 1. Vamos falar aqui quais são os conceitos de risco que a gente tem. Então, risco de crédito, risco de mercado e risco de liquidez. Vamos começar então pelo risco de crédito, tá? Que é a probabilidade, né, do emissor, do devedor, dele não pagar. Né? Ou seja, então dele não pagar a dívida, ou dele querer renegociar os termos, ou dele atrasar os pagamentos. Então, tudo isso aí, obviamente, vai impactar, né, no preço daquele papel. Então, é um dos riscos que a gente mais tem que ficar de olho quando a gente fala de renda fixa, tá? Porque o risco de crédito, ele pode levar o investidor a simplesmente perder todo o valor que tinha lá, né? Ou você ficar com uma expectativa de talvez conseguir recuperar algum percentual em uma data muito futura, né? Então, quando a gente fala de renda fixa, eu diria aqui que ele é o maior risco que a gente tem, tá? O risco de crédito. Podem variar muito. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento. Então, assim, formas de mitigar o risco de crédito. Então, primeiro, investir, pelo menos em parte da carteira de renda fixa, em papéis com risco soberano, títulos públicos, né? A gente vai entrar aqui depois, vamos explicar aqui que os títulos públicos, eles não têm risco de crédito, tá? Porque um governo, em tese, né, principalmente em moeda local, ele não tem como quebrar, ele pode simplesmente imprimir mais papel moeda para pagar os títulos, tá? Então, considera-se que títulos públicos não têm risco de crédito, tá? Ou investir em emissores ou segmentos que tenham instituição seguradora, tipo o FGC. Então, por exemplo, eu posso até investir num banco pequeno, que tem um rate muito ruim, que tem um risco de crédito ruim até, mas ele é um banco, é um CDB, dentro lá dos limites do FGC eu estou investindo até R$ 250 mil, então é uma forma de eu mitigar o risco de crédito. Se acontecer alguma coisa com aquela instituição, eu tenho um FGC por trás, que o FGC em si tem um risco de crédito, né, bem baixo, ou seja, então ele é bem classificado pelas agências classificadoras, é como se fosse, né, um grande banco, então tem uma nota AAA, que a gente chama, que é como se fosse uma nota 10 na escala de risco de crédito. Então, a gente vai ver aqui que as instituições financeiras, né, elas têm essa instituição seguradora, que é o FGC, que ajudam a mitigar esse risco de crédito. Ou então investir em empresas com excelente nível de classificação de risco, né? Então a gente vai ver também, quando a gente for falar das agências classificadoras de rating, que papéis que têm a nota AAA ou pelo menos AA, elas possuem um risco de crédito bem baixo, né? Então não quer dizer que elas não possam nunca vir a quebrar ou acontecer alguma coisa, mas elas pelo menos mitigam esse risco, né? E uma outra forma, quando a gente está falando de renda fixa, é a gente diversificar em diversos papéis, de modo que caso aconteça alguma coisa, né, a gente não perca o valor todo da nossa carteira de renda fixa. Isso aqui acho que vale não só para renda fixa, tá? Mas para o mercado financeiro como um todo. Tá? Então esse aqui é o risco de crédito que a gente tem que ter bastante atenção quando a gente fala de renda fixa. Agora vamos falar então de risco de mercado. O que é o risco de mercado? É a gente estar sujeito às oscilações e mudanças que podem ocorrer, independentemente da saúde financeira de quem emitiu o título, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, os juros futuros subindo demais, com o dólar disparando, obviamente isso pode impactar vários papéis de renda fixa que têm uma solidez financeira, mas se você for tentar vender aquele papel no mercado depois desses momentos, você vai estar sujeito ali ao risco de mercado, ou seja, o preço daquele papel pode ter diminuído muito. Tá? Então, exemplos que podem impactar as mudanças na taxa Selic. Então, o importante aqui não é o Banco Central decidir hoje que ele vai derrubar a taxa Selic amanhã e o mercado já está prevendo isso. É mais assim na perspectiva futura. Tá? Então, a gente teria que olhar aqui poxa, o quanto que estão prevendo que a Selic vai estar em 2020, daqui a 4 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Isso é mais importante. Qualquer crise econômica que possa acontecer, né? Agora a gente está passando por uma, né? Por exemplo, que é a crise do coronavírus, isso mexeu muito com os papéis, inclusive de renda fixa, tá? Alterações na legislação tributária, então, por exemplo, estou emitindo uma debênture incentivada, que é isento de imposto de renda na pessoa física. Se passarem a tributar, como é que fica esse papel? Certamente ele pode vir a perder valor, tá? Em eleições, que aí é mais uma questão, um componente aqui de volatilidade, porque, né, aí começa a se especular se vai ter alguma crise econômica, se vai ter alguma mudança de taxa Selic, enfim, engloba todo esse resto aqui. Vai ter legislação tributária que vai mudar, então eleições é sempre um componente aqui maior de risco, mas eu diria mais aqui que é uma questão do momento, tá? Formas de mitigar, então também aqui diversificar diversos tipos de indexadores, né? Vocês vão ver que existem indexadores que possuem risco de mercado maior, outros menos, tá? Então isso é importante. Diversificar também segmentos de empresa para que alguma legislação, né, não impacte totalmente aquelas empresas que você está investindo, né?
Diversificar tipos também de aplicação, né? Ou seja, uma debênture com um CDB, com uma LCA, isso acho que é interessante. Ter parte do portfólio em títulos soberanos e pós-fixados, né? Que são os mais isentos de risco aqui, mas não quer dizer que eles não têm risco nenhum, mas são os mais isentos de risco. Título público pós-fixado, né? Exemplo, o Tesouro Selic. Então é importante uma parte da carteira de renda fixa ser isso, tá? Agora vamos falar de risco de liquidez. Então é a facilidade em a gente conseguir converter aquela aplicação em moeda corrente, ou seja, de eu resgatar, basicamente, né? É que tem alguns papéis que a gente não fala de resgatar, que a gente simplesmente está vendendo no mercado secundário, que é o mesmo efeito. Só que aí eu vou estar, né? Eu posso ocorrer em algum risco de mercado se eu for vender aquilo lá e não está num preço que eu desejava, né? Então, assim como qualquer outros bens, as aplicações elas possuem atributos que podem deixar mais fáceis ou não. Então, por exemplo, um apartamento novo, bem localizado, contra um sobrado antigo num subúrbio, o que tem mais liquidez? O que é mais fácil vender? Né? Acho que aqui é óbvio. Então, um carro seminovo, em bom estado, que qualquer financiador aceitaria como garantia, também é muito mais fácil do que um carro com 10 anos de uma marca que já saiu do país. Então, aqui na renda fixa é a mesma coisa. Então, vamos lá. O que tem bastante liquidez quando a gente fala de renda fixa? Pô, os títulos do governo, você consegue comprar e vender facilmente, tá? Então a liquidez não quer dizer aqui que você vai conseguir sempre vender com lucro ou vender num preço bom, né? Às vezes você vai vender com prejuízo, mas você consegue vender. Às vezes tem alguns papéis que você simplesmente nem consegue, nem com prejuízo. As emissões bancárias de rating de alta qualidade, então isso aqui também geralmente tem bastante liquidez. E as emissões de empresas de capital aberto, as líderes de mercado, né? Então empresas com rating AAA ou AA, como a gente já falou aqui. Tá bom? Então esses são os 3 tipos de risco que a gente pode ver no mercado financeiro e principalmente na parte de renda fixa. Então risco de crédito, risco de mercado e risco de liquidez.